Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim bater um papo com vocês hoje sobre o TEA, transtorno de espectro autista. Eu vou comentar com vocês, vamos fazer uma série de vídeos aí comentando com vocês sobre quem tem o TEA e a legislação que protege as pessoas que têm o TEA, transtorno de espectro autista. Eu convido vocês a me acompanharem nesse vídeo. Inicialmente, primordial, pessoal, antes da gente comentar a legislação, primeiro esclarecer um negócio com vocês, tá? Eu não sou médico, não sou terapeuta, como eu disse, eu sou advogado, tá? Eu sou advogado criador deste canal, né? Meu nome é Maurino Clemente, certo? Eu pretendo abordar a legislação pertinente ao assunto em questão, TEA, transtorno de espectro autista, a legislação que protege os direitos dos autistas, mas assim, sem usar aquela linguagem rebuscada do direito, aquela linguagem jurídica, porque eu sei que se eu começar a falar de forma jurídica aqui, vocês vão cair fora daqui, vocês vão vazar desse vídeo, entendeu? Mas é importante, primeiro, nós entendermos o que é o transtorno de espectro autista, né? E por que existe uma legislação protegendo as pessoas que têm o TEA, certo? Então, primeiro ponto, o TEA, o transtorno de espectro autista, ele é uma doença? Eu fui pesquisar para saber, porque eu não sou médico, eu fui pesquisar para saber. O TEA é uma doença? Não, o TEA não é uma doença. O próprio nome diz, transtorno de espectro autista. Tá? É como se, falando uma linguagem bem popular, é como se o cérebro da pessoa que tem a pessoa que é autista, que tem o transtorno de espectro autista, funcionasse de uma forma diferente do cérebro de uma outra pessoa. Mas não é uma doença. O desenvolvimento neurológico deles é que é um pouco diferente, é atípico. De certa forma, é atípico. E aí, isso acaba interferindo no comportamento deles. Entendeu? No comportamento deles. Então, assim, se você... E outra coisa também, existem, um ponto que é muito importante também, existem diversos vídeos aqui na internet, escrito assim, portador do TEA, portador do autismo, portador do transtorno espectro autista. Essa palavra portador é errada falar isso. Porque quando você fala que o fulano é portador do espectro autista, as pessoas já ligam a palavra portador com a outra palavra doença. As pessoas já pensam, portador é doente. Então é errado falar que fulano é portador do espectro autista, porque as pessoas já fazem uma ligação com doença. Assim como também é falar que o fulano é portador da doença tal. É errado. Eu fui pesquisar e não é assim. O fulano, por exemplo, se o fulano tem uma determinada doença que foi causada por um vírus, fulano é o portador do vírus tal. Não é o portador da doença. Ou então, fulano é portador da bactéria tal, entendeu? Mas não é errado falar que é portador de doença e é errado falar que uma pessoa que tem o TEA seja portador de transtorno de espectro autista. Porque aí as pessoas confundem com doença e começam a tratar a pessoa que tem o TEA como um doente. E ele não é um doente. Inclusive, eles não gostam de ser tratados como doentes. Certo? É um primeiro ponto a esclarecer aí. Maurino, mas por que tem que diferenciar também? Por que tem que frisar muito bem que o TEA é um transtorno e não uma doença? Porque vocês entenderão e vocês descobrirão juntamente comigo que existem pessoas que têm o TEA e quando eles procuram um convênio médico, muitos convênios médicos recusam, muitos, mas não estou generalizando, falando que são todos, estou dizendo que muitos. Né? Muitos convênios médicos recusam tratamentos para as pessoas que têm TEA, alegando que o TEA é uma doença pré-existente. Então é por isso que é importante nós sabermos que o TEA não é uma doença. Se você tem o TEA, se você é autista, está vendo esse vídeo agora e pretende procurar um tratamento para você, se o convênio se negar a fornecer tratamento para você, alegando que você tem uma doença pré-existente, não aceite isso. Não aceite. Procure um advogado
e para que ele tome as devidas providências, porque TEA não é doença, consequentemente não é a doença pré-existente, consequentemente você também não pode ter o seu tratamento negado. Por isso que é importante nós frisarmos exatamente isso, que o TEA não é uma doença. E, portanto, não tratar as pessoas que têm o TEA como portadores, que também está errado, de doença, entendeu? Porque não são portadores e também não são doentes, entendeu? E o termo, mais uma vez, portador de doença, está errado também. Maurino, como que você descobriu isso, né? Eu não sou médico, então eu fui pesquisar. Onde que você foi pesquisar? Livros, OMS, ANS, ADACAMP. Também bem interessante. E também na ASE, Alzheimer's Society of America. Nossa, gastei meu inglês agora. Espero que tenha me feito compreender, tá? Bom, inclusive, essa Autism Society of America, Sociedade Americana de Autismo, tá? Ela é interessante o site deles, né? Ela fala, inclusive, aqui, olha, sobre características da pessoa que tem o TEA, né? Por exemplo, usa as pessoas como ferramentas, resiste a mudanças de rotina, não se mistura com outras crianças, apego não apropriado a objetos, não mantém contato visual, agem como se fossem... Eles têm uma dificuldade interessante na interação, entendeu? É uma coisa deles que você percebe, é perceptível, né? Se você conhece alguém que tem o TEA, é perceptível. Eles têm um comportamento repetitivo, pegam... por exemplo, um objeto, e tem uma parte do objeto que eles consideram interessante, eles ficam ali mexendo naquilo dali, um tempo naquilo dali, entendeu? Eles têm um comportamento bem interessante, mas não são doentes. Transtorno de espectro autista, né? Por que espectro? Porque os autistas, né, esse comportamento deles é dividido em níveis, cada um está num determinado nível. O comportamento deles é diferente de um para o outro, entendeu? Tem alguns que têm mais facilidade em desenvolver atividades comuns do cotidiano sem a ajuda de ninguém, entendeu? Inclusive nós temos pessoas autistas famosas, né? E agora tem outros para desenvolver essas mesmas atividades cotidianas, eles precisam da ajuda de uma outra pessoa. Entendeu? Eu já aproveito para pedir para vocês, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver que fazer alguma crítica também, quiser fazer alguma crítica construtiva, com muita educação, deixa aí nos comentários. Se gostou, se está gostando desse vídeo, compartilha, comenta, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. Me ajuda a engajar o vídeo no canal. Vamos levar essas informações para o maior número de pessoas possível. Muito bem, né? Então, vamos começar pela lei 12.764 de 2012, que foi batizada popularmente de Lei Berenice Piana. Por que Lei Berenice Piana? Né? Recebeu o nome de uma ativista que tem um filho que é autista, certo? Essa mulher começou a chamar a atenção dos legisladores, das autoridades, para que fosse criada uma lei de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, entendeu? Bom, eu vou aprofundar as partes principais, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou continuar em outro vídeo, tá? Porque senão vocês não vão ter muita paciência, né? Para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada nas formas dos seguintes incisos 1 ou 2. Aqui você vê que a própria lei usa a palavra portadora, né? Que, assim, tudo bem, tá falando portadora de síndrome clínica. Tudo bem, tá falando portadora de síndrome clínica, mas eu acho que tá errado, tá? Eu acho que eles deveriam ter usado uma outra palavra que não fizesse uma relação, uma correlação, uma ligação com doença. Futuramente eu vou comentar, por exemplo, por que o autista, ele precisa, se ele está na fila, por exemplo, do mercado, ele precisa ser atendido o quanto antes, o mais rápido possível, certo?
tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Pretendo continuar a leitura numa próxima ocasião. Por favor, convido a todos a me acompanharem. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Clica no sininho para receber as notificações do canal. Curta, comenta, compartilha, certo? E aguardo vocês na próxima. Um abraço, fica com Deus.